Eu acho que ela vai ferrar mais com essa casta de empresas que, cara, não tá fazendo as paradas certas. E quem tá fazendo certo, beleza, vai se adequar, mas vai se adequar com muito mais facilidade. Faz sentido isso? Faz todo sentido, você tá 100% certo. O problema é que 90% das empresas não são igual a sua. Sim, eu sei. Esse é o problema. E 100% dos 90%, sem querer dar uma de Dilma aqui, os 20% dos 10%, que na verdade não é 20%, é 20% dos 10%, mas 90% das empresas não é igual a sua, não são igual a sua. E 100% dos 90%, ou seja, todos esses Sim. 90% não fazem nem ideia do que vai acontecer e disso. O que eu tive com um cliente nosso esses dias, e ele atua num mercado muito difícil, onde a informalidade é muito forte. E ele falou, cara, mas o que eu faço se os meus fornecedores não me emitem nota? Eu falei, cara, mas ele não emite nota por quê? Porque ele não quer ou porque você paga mais barato sem nota? Aí ele, então, veja bem, não precisa responder, eu já entendi. Falou, então você tem duas opções. E aí, sendo muito claro, como você falou no começo, né? Eu falei para eles, tem duas opções. Primeiro, ou você muda, são três na verdade, né? Primeiro, ou você pede nota pro cara, ou você muda de fornecedor. E a terceira é, ou você continua com esse fornecedor e você paga o imposto dele. Porque é o seguinte, quando você não pegar a nota dele, você não se acredita. E quando você não se acredita, você vai na outra ponta, que é a sua ponta, você paga o imposto cheio. Então, assim, a princípio é mais ou menos isso que a gente está falando, tá? Embora lá para frente a gente vai estar falando de split payment, na hora que entrar o pagamento no split, o cara vai precisar da nota, senão o split não funciona, né? Então, uma coisa importante também, né? Acho que o tema que a gente veio falar aqui são das polêmicas da reforma. Uma das coisas que está acontecendo é que a nota fiscal ela vai assumir um papel tipo praticamente, cara, assim, a tendência é que ao final de todo o processo a nota fiscal, a emissão da nota fiscal seja a obrigação acessória, que é a declaração que entregue hoje, né? E tanto que tem uma parada rolando aqui, faz tempo que eu não acompanho, inclusive, porque o processo tá, o PL está lá em tramitação e não foi para votação ainda. Tá. Mas tem um PL 108 que inclusive traz no texto que uma multa para quem cancela a nota fiscal. Para você ver o tamanho da importância que a nota fiscal vai assumir. Porque você vai emitir a nota, você emite a nota, basicamente você entrega uma confissão de dívida que você está emitindo aquela nota, já que você emitiu aquela nota, você deve tanto de imposto. E aí quando você deve tanto de imposto, vai existir um código de pagamento nessa nota, e assim, toda a nota vai estar atrelada a um código de pagamento, e esse código de pagamento é o código de pagamento que vai fazer a viabilidade por dentro do split. Porque daí com a emissão da nota, com o código de pagamento, é uma confissão que você emitiu, vamos falar aqui, né? Então, dá um exemplo real, você emitiu uma nota de R$1.000, vamos supor que seja 28% a alíquota CBS e IBS. Então, você vai lá e você vai emitir, o pagamento ali vai ser 1.280. Correto. Então, ele já vai entender que aquela nota de 1.000 que está trazendo aquele 280 com aquele código específico daquele CNPJ, quando aquele pagamento acontecer referente àquela nota, já vai entender que R$1.000 é da empresa X e 280 vai lá para a galera de Brasília. Isso, vai para o governo, né? E aí uma dúvida agora, mas questão, uma curiosidade mesmo. Isso para o comércio, para o varejo, que recebe muito dinheiro físico ainda assim, porque a gente entendeu a realidade do Brasil, ainda é uma coisa que vai ficar do jeito que é hoje. Cara, vai ficar do jeito que é hoje. Inclusive, o split payment, agora eu ia falar uma coisa que eu não sei se é verdade, então vou refazer a minha fala. O split payment inicialmente só está previsto para relações B2B. Tá. No B2B eu entendo que isso aí tende a funcionar bem. Não vai funcionar para B2C e tal, mas assim, vamos imaginar o seguinte, né? Você está em Brasília, você quer mais dinheiro, né? Você botou o split payment no B2B, reduziu brutalmente a sonegação,
Cara, o próximo passo é colocar no B2C. É óbvio. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, sim, vai acontecer, tá? Inclusive depois para o Simples Nacional, assim, né? Então, que é uma das grandes questões aí, é como é que fica o Simples nessa história toda, né? Mas uma coisa importante, Matheus, também com relação a pagamento de impostos e sonegação, é que a dinâmica de débitos e créditos que vai acontecer, e algumas pessoas não tinham percebido isso, conversando até com financeiro e consultores de alguns clientes nossos, até falou assim, não, isso não vai acontecer. Um cara brigou comigo uma vez numa reunião, se bem que assim, e aí eu lembro disso, mas a reunião foi no começo de 2025, muita coisa não tinha evoluído. E o cara falou, não, isso não vai acontecer. Virou pro cliente, né, que estava na reunião, falou, fulano, isso não vai acontecer. Não se preocupa com essa informação, porque isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Que é o seguinte, um dos princípios da reforma tributária é o que a gente chama de não cumulatividade plena. Ou seja, o imposto ele vai pulando na cadeia. Certo. Então, sempre uma etapa da cadeia se beneficia do imposto pago pela cadeia anterior, né? Então, beleza, fechou. Só que, diferente do que é hoje, e aí vamos usar um exemplo de uma empresa de PIS e COFINS, de lucro real, que se acredita de PIS e COFINS. Tá. Então, uma empresa, a gente tem bastante isso lá com agência, a gente tem algumas agências lá que são lucro real. Então, o cara pega lá um PJ que emite uma nota de 10 conto contra a agência do lucro real. A empresa do lucro real pagaria de PIS e COFINS 9,25. Ok. Tá? E a empresa do Simples aqui, que era esse caso que eu estava tentando explicar, né? Ele não trabalha para a gente, ele é uma pequena agência do Simples Nacional e trabalha para os clientes grandes aí no mercado. E aí, quando ele emite essa nota de 10 mil, a empresa do Simples, esse cara do lucro real se acredita dos 9,25 que ele pagaria e não do que essa empresa do Simples pagou dentro do DAS, um valor bem menor. Bem menor ele pagou. Bem menor. Tá, beleza. Primeiro ponto. Então ele se acredita de 9,25 e tem uma diferença aqui que sumiu no processo, não existe, o governo não recebe. Segundo, se esse cara aqui, que é o que acontece muito no mercado de comunicação, não paga o imposto, esse cara continua se acreditando de algo que não foi recebido. Exato. Além dele se acreditar de um valor maior que vai ser pago, se não for pago, mesmo assim ele se acredita. E essa dinâmica acaba com a reforma tributária. Porque faz o crédito, né? Convenhamos. Faz sentido. O crédito ele é econômico. Ele é financeiro, desculpa. Econômico não. Financeiro. O crédito ele é financeiro. Ou seja, se a etapa anterior não pagou, você se acredita de nada. Segundo, se a etapa anterior pagou 10, você se acredita de 10. Ah, mas eu teria que pagar 28. Esquece, ele só pagou 10, você só vai ter 10 de crédito. Tá? Então essa é uma mudança que muita gente também não tinha entendido, acho que muita gente ainda não entendeu, porque obviamente ninguém está falando disso por aí, que é um papo mais técnico, que só a gente que se propôs a estudar esse assunto durante esse ano está falando, mas cara, é uma mudança brutal se você for pensar. Né? Cara, às vezes você pega uma empresa do lucro real que faz isso, e tem uma margem de 7%, cara, você tirou esses 4% de gap e a margem do cara diminui mais que a metade. Né? Outra coisa também que vai acontecer, vai acabar, como esse negócio do IBS, que é o substitutivo do ICMS, agora é no destino, né, e não mais na origem, cara, como é que você força não é a palavra, desculpa, né? Vamos corrigir a palavra aqui, palavras sem poder. Como você incentiva uma indústria a ficar lá numa cidade X que ela nunca ficaria, a não ser por uma isenção de ICMS, por exemplo, a ficar lá. Porque agora não importa mais se ela está na Bahia, em São Paulo, Rio Grande do Sul ou no Amazonas. Porque vai ser pago lá no cliente. Então o estado consumidor é onde importa. É onde vai o imposto agora. Então mudou essa. Então assim, é isso que eu falo que vai mudar muita coisa e talvez muita gente não está entendendo, sabe? Uhum.